Que a paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus reposa sobre cada um de vocês, meu irmão. Que vocês tenham toda a graça de Deus operando na vossa vida. E tudo que vocês fizerem, que Deus abençoe. Que Deus desmancha todos os laços que o inimigo faz e deixa você em liberdade. Desejo uma boa semana. Desejo para você o enchimento do Espírito Santo na vossa vida, que Ele te ensine, que Ele te orienta e que Ele te livra você de todos os laços, como eu disse, do passarinheiro, como está escrito no Salmo 91. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de São João, no capítulo 4, diz assim, Jesus falando, ele fala assim, estando os seus discípulos lhe rogando, dizendo, Rabi, come. O discípulo de Jesus rogava para ele comer. Rabi, come, no verso 31 de São João 4. No 32 está escrito assim, porém ele lhe disse, uma comida tenho para comer, uma comida tenho para comer, que vós não podeis conheceis. É uma comida que vocês não podem conhecer. Então os discípulos diziam um ao outro, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus chamou vontade de Deus, realização de obra, como comida, que é o que abastecia e sustentava ele, é de ver ele na vontade de Deus. E ele mesmo ora, né? Faça a tua vontade, não a minha. E ele chamou aquilo de comida, de sustento, e fazer a obra de Deus e realizar. Porque tem muito que faz a obra de Deus, mas larga pela metade. Fica nem político, né? Começa uma ponte e larga pela metade. Começa uma firma, começa uma construção, uma linha de trem, larga pela metade. Começa a fazer uma pista, larga pela metade. Assim também é muitos crentes. Faz tudo pela metade, vai porque é uma distância e para. E fica feio. É horrível. Jesus mesmo disse, se você vai fazer uma obra e não pode realizar, melhor que não comece. Porque uma vez que ela fica parada na metade, todo o que passa zomba. Falando aí, ó, foi fazer a obra e não deu conta de terminar. Então passa a ser zombado todo aquele cristão que faz as coisas pela metade. Começa, mas não termina. Começa, mas não termina. Mas Deus, disse Paulo, em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, terminará. Deus nunca começa e para na metade. Deus sempre vai até o fim. Se Ele pega você para trabalhar na sua vida como uma lavoura dele, ou é o que você é, uma lavoura de Deus, Ele vai levar você a dar fruto, que é o fim da lavoura é o fruto. Ele vai levar você a dar fruto. E é pelo fruto que conhece a árvore. A árvore é Jesus. Jesus é conhecido pela igreja, que é o fruto. Então, ele fala aqui que a comida dele, quando o discípulo falou, coma, Senhor, ele falou, eu tenho uma comida. Aí perguntaram, mas alguém trouxe comida para ele? Aí ele vai e fala, mas minha comida
é fazer a vontade de Deus e a sua obra e realizar. Jesus disse isso. Vamos continuar a leitura aqui. Onde que está? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realizar a sua obra. Não dize vós que ainda há 4 meses antes que venha a ceifa? 4 meses. No verso 35, ele está falando assim: não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? 4 meses é 4 eras, irmão. A era de Lutero, a era de Wesley, a era pentecostal e a nossa era, que é a era da noiva, é a era da palavra falada, a era da noiva. Então ele diz: falta 4 meses para chegar a colheita, falta 4 meses. Não dize vós que ainda há 4 meses antes que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai o vosso olho e vede a terra, que já está brancas para a ceifa. Vocês falam que falta 4 meses, mas levanta o vosso olho e vê que já está pronto, branca a ceifa. Já está pronto o trigo. Quando ele fica pronto de ser colhido, o cacho inclina para baixo e ali é a hora de ser colhido. O arroz também tem esse processo do cacho cair para baixo com o peso dele. Então é hora de ser colhido. E Jesus disse que já estava branca a colheita, já estava branca. E então ele fala aqui: e o que ceifa recebe o galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. É dois que se unem. Um planta e o outro colhe. E os dois recebem galardão. O que planta e o que colhe. Por isso que existe 2 chuvas. A chuva temporã e a chuva tardia. A chuva temporã é a chuva da semeadura. A chuva tardia, que é a chuva serônica, é a chuva da colheita. Tem 2 chuvas. Uma é a chuva da semeadura, que tem que ter chuva para que a semente germine, cresce, precisa de água. E tem uma chuva que é a chuva da colheita. Se essa chuva da colheita não vier, perde tudo o plantio, porque não engrena, a semente não fica engrenada. A semente não fica engrenada. Então, ela morre. Precisa de 2 chuvas. Por isso que tem Paulo e tem o irmão Branham. O apóstolo Paulo semeou e o irmão Branham veio com a mensagem de colheita. Porque quando Ruth chegou no campo de Boaz, ela chegou no tempo da colheita. Ela não chegou no tempo de semear. Ela chegou no tempo de colheita. Agora, para o seguidor da mensagem, que segue a mensagem na risca, que serve a mensagem do irmão Branham com temor, não aquele seguidor híbridos que segue a mensagem, mas que nem Israel no deserto. Estava comendo maná, mas com saudade da panela de carne do Egito. Estava na mensagem, mas com saudade da denominação. Saiu do Egito, mas a denominação, o Egito não saiu de Israel. Eles morreram com o Egito dentro dele, no deserto. Porque tem gente que sai da denominação, mas a denominação não sai dele. E ele entra na mensagem com a denominação dentro dele. Agora você já viu que dureza é para um pastor. Pastorear uma pessoa que tem a denominação dentro dele, dentro da igreja. Vê que dureza
Como que esse pastor vem embora domingo à noite para casa, hein? Vem arrasado, porque ele dá de encontro com o irmão que está na mensagem, mas a denominação está dentro dele. Aí ele vai ficar dando problema que deu para Moisés no deserto. Vai dar o mesmo problema. Reclamação, exigência, porque sai da denominação, sai da Assembleia, sai da Batista, sai da Metodista, mas a Metodista não sai dele. E morta a Metodista dentro dele. Porque todos nós sabemos que o domingo é o primeiro dia da semana e Jesus ressuscitou no domingo. E Jesus disse buscar o reino do céu em primeiro lugar. Isso é Jesus que manda. Primeiro, se é primeiro lugar, o domingo é o primeiro dia da semana. E Levítico 23 é bem estampado, é bem claro. Há santa convocação no 7º dia e há santa convocação no primeiro dia da semana. Tinha duas santas convocações, uma para servo, que é o último, e uma para o filho, que é o primeiro. Então nós busca Deus, aos apóstolos, Atos 20, ele partiu o pão no primeiro dia da semana. E se nós for ler Noé fazia tudo no primeiro dia. Olha lá a arca de Noé, tudo que Noé fazia dava no primeiro dia. Noé era domingueiro. Noé era domingueiro. Então a gente vai ver, vem para a mensagem, mas traz a bagagem denominacional para dentro da mensagem. Isso dá dor de cabeça. Isso dá dor de cabeça para pastorear uma pessoa misturada, que não é só Jesus, mas é Jesus e o homem, é Jesus e o homem. Você tem que ter Jesus na sua vida e limpar do homem. Que nem Maria disse, eu não tenho nada a ver com homem algum. Como vai acontecer de eu gerar um filho? Se eu não tenho nada com o homem? Aí o anjo Gabriel falou, mas é aí que você está pronta. É aí mesmo que tem que ter, Maria. Se tivesse o homem envolvido, você não podia gerar. Há muito homem, irmão. Muito homem. E pouco Deus. Muito homem. E pouco Deus. Pouco Deus. E às vezes nada de Deus. Mas tudo do homem, nada de Deus. Vamos lá aqui. Ele fala assim, porque e o que ceifa recebe o galardão, o que planta, e ajunta fruto para a vida eterna, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos regozija-se, ambos se alegra, todos os dois é alegre. O apóstolo Paulo disse, eu plantei. O apóstolo Paulo disse, eu plantei. O apóstolo Paulo regou. O crescimento vem de Deus. E a colheita? Vem do irmão Brana. E a colheita? É a mensagem do irmão Brana, é a foice. A mensagem do irmão Brana é a foice. Que foi visto o anjo com uma foice na mão. É o irmão Brana. A mensagem do irmão Brana é a foice, que está cortando, separando o trigo do joio, levando o joio para o celeiro, ou melhor, o trigo para o celeiro, e o joio se ajuntando para o fogo. Embora que o amarrio mesmo, que vai amarrar o joio para o fogo, é o concílio ecumênico. Nós não podemos esquecer que não entra o arrebatamento enquanto não entrar o concílio. Pode ter guerra lá na Rússia, pode ter vendavais nos Estados Unidos, pode ter enchente no Brasil, pode ter fogo na França, mas isso não é sinal da vinda de Cristo. O sinal mesmo, último sinal dado para a igreja é a união das igrejas, porque eles vão trazer a perseguição. Aí
Deus leva a sua igreja embora. Mas o concílio, ele é o sinal. Fica de olho nas igrejas. Quando vocês vejam as igrejas reunindo e uma só igreja encabeçando o mundo, que é a Igreja Católica, tomando posse, todo mundo tem que pertencer a ela, então aí você pode preparar que já é o arrebatamento. Mas outra coisa não é. Tem muita gente que faz confusão. Ele fala assim, a marca da besta, a marca da besta, a marca da besta é isso, a marca da besta é aquilo. O irmão Branham, ele é bem claro e bem direto. O irmão Branham disse, a marca da besta é a doutrina da Trindade. A marca da besta é a doutrina da Trindade, que é o 666. É três pessoas, cada pessoa, o número do homem é 6. Você põe as 3 homens juntos, dá quanto? 666. 3 homens juntos, porque cada homem é 6. Então a marca da besta, o irmão Branham é claro, é a doutrina da Trindade, que está na testa, quer dizer, do pensamento, e está na mão direita, no companheirismo. Ela está em 2 lugares, na mente e na mão direita. Na mão direita é companheirismo, que aperta a mão do outro, é companheirismo. E está na mente porque está no pensamento, a doutrina da Trindade. Lembra daquele homem que José falou do sonho dele, que tinha um cesto na cabeça de 3 andares, cheio de pães, e as aves vinham bicar os pães, e José disse, dentro de 3 dias você vai morrer, porque ele carregava uma trindade na cabeça. Ele carregava uma trindade na cabeça. Deus não é 3 pessoas. A Santíssima Trindade não tem na Bíblia. Não existe essa palavra na Bíblia, Santíssima Trindade, não tem na Bíblia. Isso aí é o homem que arrumou, as igrejas, o seminário que arrumou. Não vem, não é extraído da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é Deus. São João disse, no que é verdadeiro nós estamos. Isso é, no seu Filho Jesus Cristo. Essa é a verdadeira vida eterna. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora Isaías já vai mais além. Isaías, eu creio que é capítulo 9, verso 6. Eu creio que é 9, 6. Um menino nós nasceu, um menino nós deu, o principado está sobre o seu ombro. Seu nome é maravilhoso, é príncipe da paz. É Deus forte, é Pai da eternidade, falando de Jesus. Isaías 6, Isaías viu um trono no céu com o Senhor sentado nesse trono e o serafim ao seu redor. Pronto, final. Será que a visão de Isaías é mentirosa? E a visão do seminário que é certa? Você tem que fazer uma escolha, fica com a Bíblia, fica com o homem. Mas disse Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 1, eu prefiro ficar com Deus do que com o homem. Se eu for para agradar a Deus, eu não agrado o homem, porque um dos dois você vai ter que agradar. Mas eu quero agradar a Deus, porque Deus tem vida eterna, né? E o homem tem o quê? Confusão. Confusão. Olha aqui que ele disse. Porque nisto é verdadeiro o ditado. Um é que semeia, outro é que cefa. Aí está Paulo e o irmão Branham. Porque Paulo que disse, eu plantei. O Apolo regou. O crescimento vem de Deus. E a colheita? E a colheita? A colheita vem pela mensagem do irmão Branham. Não foi ele que foi lá colher a Rebeca para levar para Eliezer? Não foi ele que foi lá colher ela? Não foi ela lá que foi buscar ela? Não foi o chefe do cefeiro que apresentou a Ruth para Boaz? Teve um irmão que falou para mim, a Ruth não precisou de profeta. O chefe do cefeiro era o profeta. Foi ele que apresentou a Ruth para Boaz. Foi ele que falou de Ruth para Boaz, que ela veio de Israel acompanhando Noemi. Como que não tem profeta? Tá que nem Geazi. Geazi não conseguia ver as coisas de Deus.
Só via o exército da Síria, mas não conseguia ver o exército de Deus. E o exército de Deus era maior, e estava ali ao redor dele, mas Geazi não conseguia ver. Assim também é muito irmão, você não consegue ver, como o irmão Branham é o cefeiro. Você não consegue ver que a mensagem do irmão Branham é foice. Ela vem para cortar nós, tirar nós. Saia dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. Saia dela, a palavra feminina, saia dela, não é a saia dele, saia dela, povo meu, para não ser cúmplice do seu pecado e você não perca a sua parte da árvore da vida. Tem que sair. Caneló saiu de Sodoma e Gomorra. Tem que sair. O irmão Branham disse, Noé entrou, Ló saiu e nós sobe. Nós sobe, o que restou para nós é subir. Veja bem o que ele fala aqui. Ele continua falando, porque nisto é verdadeiro ditado. Um é que semeia e o outro é que ceifa. Eu vós enviei a ceifar aonde vós não trabalhaste. Outro trabalhara, e vós entrais no seu trabalho. Um trabalha e o outro entra no seu trabalho. Agora ele continua dizendo assim, vamos continuar aqui. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. E aqui tem um lugar que ele fala assim, que ele roga o Pai, que ele rogou o Pai para mandar cefeiro, deixa eu ver se eu acho aqui, onde ele fala, que a seara era grande, mas os trabalhadores era pouco. E eu roguei para o Pai, para ele mandar mais trabalhadores. Porque aqui está falando, um trabalha e o outro entra no seu trabalho. Nós entramos no trabalho de Paulo, nós entramos no trabalho do Espírito Santo, nós entramos no trabalho dos apóstolos, porque eles trabalharam e nós entramos no seu trabalho. Aí Jesus disse, a seara é grande, mas os cefeiros são pouco. E eu roguei ao Pai para mandar cefeiro. Agora você, irmão, que fica aí falando, o irmão Branham tem que pregar e o pastor tem que sentar. Jesus disse que rogou para o Pai para mandar cefeiro e você não quer? E você é contra? Você só acha o irmão Branham que tem que ser o pregador? Só o irmão Branham que tem que colher? Jesus disse que ia rogar para o Pai mandar trabalhadores. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E como ouvir se não tiver enviado, disse Paulo? E como ouvir se não tiver enviado? Você que não quer que não tenha enviado para pregar mensagem, o que você faz com Paulo? Que ele falou, que o apóstolo Paulo bem claro fala assim, a fé vem pelo ouvir. E como ouvir se não tiver enviado? Não é Deus que envia o seu cefeiro? E você não quer, irmão? Aonde você encontra na ordem da igreja? Lê a ordem da igreja. Esses irmãos, eu sinto muito de falar, mas eu vou falar. Esses irmãos que ficam aí, nós temos que ouvir a fita do irmão Branham no lugar do pastor pregar. Pastor senta. Agora, a fita do irmão Branham está sentando o pastor. A fita do irmão Branham não está levantando o pastor. A mensagem do irmão Branham não está levantando o pastor, está sentando os pastores. Está sentando. Sendo como o irmão Branham bem claro, ele fala, eu trouxe o material e o pastor são o pedreiro. Agora, você não quer pedreiro para construir? O irmão Branham disse que ele trouxe material na mensagem, alimento armazenado por seu devido tempo, que Deus mandou armazenar. Você armazena alimentos.
armazena alimentos. Porque quem guardou o trigo no celeiro foi José. E quem semeou, e quem vendeu foi José. Foi ele que... Agora, está certo, irmão. Está certo que o irmão Brana, ele guardou alimento no celeiro, que nem José do Egito. E nós temos aí o nosso amado José Brana, com a chave, esparramando, abrindo o celeiro, distribuindo a mensagem para o mundo. Aí está tudo bem. Mas tirar pastor do púlpito e sentar pastor, a mensagem faz isso? Ela senta pastor ou ela levanta pastor? Por que a mensagem veio? Para sentar pastor? Então como é que você faz com Efésios 4? Para um Deus deu dom de apóstolo, para outro Deus deu dom de profeta, para outro Deus deu dom de evangelista, para outro Deus deu dom de pastor. Então por que ele deu dom para pastor sentar? E para outro Deus deu dom de evangelista. Você vai anular tudo isso? Anula mesmo. É fariseu. Fariseu anula mesmo. Tudo que Jesus fazia, os fariseus anulavam. É o trabalho dos fariseus. É ficar atrás de Jesus, perturbando Jesus. Aonde Jesus ia, ele ia atrás, fazendo pergunta maliciosa, caprichosa. É trabalho de fariseu. Que morreu o fariseu, mas o espírito não morreu. Está aí operando novamente. Perturbando o evangelho, perturbando aqueles que querem ir para o céu. Perturbando, como disse Jesus, fica na porta do céu, não entra e nem deixa a pessoa entrar, não vive a mensagem do irmão Brana, não vive, e fica atrapalhando quem quer viver, fica atrapalhando quem quer viver. Lê a ordem da igreja, irmão, pregada em 63, por favor, lê a ordem da igreja. Ou você vai encontrar como a banda dessa igreja abre 7 horas. Das 7 horas às 7h30, toca hinos suaves. Das 7h30 às 8, o líder de canto canta um hino ou 2 hinos e tira a oferta. Depois, se tiver um irmão que tem um hino especial, dá oportunidade para ele. Em tudo isso já é 8 horas. Quando der 8 horas, canta o hino para chamar o pastor. E o pastor sai do seu quartinho de meditação, chega no púlpito, ele contempla a audiência e fala, vamos abrir a Bíblia em tal lugar. Aí ele prega por meia hora ou 45 minutos. Depois disso, ele faz chamada no altar para quem quer receber o Espírito Santo ou para quem quer receber oração para a enfermidade. Isso é ordem da igreja, irmão. Você vai jogar fora. Tem um irmão Brana, tem na ordem da igreja um irmão Brana falando assim, canta, depois põe uma fita minha e todo mundo senta para me ouvir. Tem. Então aonde você arrumou? Na ordem da igreja não tem isso. E a ordem da igreja, pregada em 63, no calor dos 7 selos, quando o irmão Brana prega os 7 selos, ele estava ungido na unção do 7º anjo, para poder revelar os 7 selos, ainda com autoridade de Deus, porque Deus veio em teofania, apareceu no ar com cabeleira branca, formada por 7 anjos, ele veio como juiz supremo, em teofania, não é em físico não, porque em físico ele vai encontrar com nós no ar, ele não pisará nessa terra, mas em físico. Quer mensagem para isso? Pergunta e resposta, volume 12, 488. O irmão Brana disse, Jesus não pisará nessa terra, mas com o seu corpo físico. Ele só vai pisar no milênio, quando ele entra no trono como filho de Davi. Como filho de Davi. Ele veio com cabeleira branca, formado com anjo, em teofania. Você pode olhar a fotografia, que tem toda a igreja quase tem. Não tem cicatriz na testa dele.
Não tem cicatriz, porque teofania não tem cicatriz. E quando ele vier em físico, ele vem com a cicatriz. Quer mensagem para isso? Eu sei, chama mensagem. Que é o parágrafo 50. Nós encontraremos com ele no Ares e nós o conhecemos por causa da cicatriz que ele traz. Encontra nós no ar com a cicatriz e nós o reconhecemos por causa da cicatriz. Senão ele é teofania. Seu corpo teofânico não tem cicatriz. E é parecido com o corpo físico. É parecido com o corpo físico. Ele veio como juiz supremo para liberar o Mombrana a pregar a Bíblia. Porque a Bíblia foi presa. E o Espírito Santo libera a Bíblia e dá para o Mombrana autoridade para o Mombrana tirar o selo. Porque quem tinha que tirar o selo é o Espírito Santo. Ele que é o dono. Quem tem que tirar o selo de uma carta é o dono. Mas ele abriu o selo e deu o livro aberto por Mombrana, Apocalipse 10. Deu o livro aberto. Aberto quer dizer revelado. Revelado. E o Mombrana prega semente da serpente, casamento e divórcio. Ele prega tudo na caloria de Assunção. Ele aproveita a Assunção e prega toda essa mensagem. E ele prega a ordem da igreja em 63. E na ordem da igreja não tem o pastor sentar e pôr a Mombrana para pregar. Não tem, irmão, não tem. Larga a mão de lutar contra a mensagem, irmão. Você está com nem Coré, Datanha e Abirão lutando contra Moisés no deserto. A terra vai abrir a boca e vai te engolir. E aquele que está com você vai ser engolido junto. Por causa da sua atrevidez. Tenha respeito com a Bíblia, tenha respeito com a mensagem do Mombrana. Ela custou sangue. A Bíblia custou sangue para chegar em nós. Irmãos morreram na arena. A Bíblia é banhada de sangue, irmão. A mensagem do Mombrana é banhada de sangue. O Mombrana ficava na gruta, em sacrifício, longe da esposa, do lar, para trazer a mensagem para nós. Agora cai na mão aí de um híbrido que, misturado com denominacionais, nem se libertou da denominação ainda, quer ler mensagem, quer falar da mensagem, não vive. Você sabia que maior é viver do que pregar? Vive a mensagem, procura viver ela, vive ela. É melhor você viver do que pregar. Você está querendo pregar, dar orientação, vai viver a mensagem. Se for olhar a sua vida mesmo, porque Deus conhece. A vida não está fazendo nada que a mensagem manda. Nada. Vive uma vida bagunçada, vive uma vida de crítica, vive uma vida de murmuração e querendo ser mestre da mensagem. Deus não aceita isso não, irmão. Deus quer homem sincero. Deus que é o homem puro, bem-aventurado, limpo de coração. Esse é que vai ver Deus. E ver Deus na Bíblia, e ver Deus na natureza. Já está vendo Deus agora. O homem limpo de coração já está vendo Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para os pedidos de oração então. Hoje não temos pergunta. O pedido de oração é Joel William, pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nitz, pede oração ao seu favor e sua família. William Pinheiro, pede oração à sua família e seu lar. Adriana Brits, pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E também ao presidente Bolsonaro. O irmão Israel da Costa, pede oração à sua família. A irmã Lisa Rodrigues pede oração ao favor do seu filho Kevin, que está desviado no caminho de Deus. E a irmã Dulce pede oração à sua família, em especial ao Murilo. Senhor Deus, nós estamos vivendo no mundo, Pai. Como Mombrana disse, o mundo está caindo em pedaços. Em outra mensagem ele fala, esse mundo é um hospital de pestilento. Em outra mensagem ele já fala, esse mundo é um velório. E todas as árvores que crescem é a árvore de velório que estão gemendo. Então, Pai Santo, mas no meio desse velório,
Tem um Jesus de misericórdia como Maria foi no cemitério procurar por ti, Jesus. E ela pensava que achava o Senhor num túmulo. E quando ela viu, ela interpretou como hortelã e falou: aonde colocasse o meu mestre? E o Senhor falou para ela: Maria. Aí ela reconheceu, Pai, que o Senhor não estava sepultado, que o Senhor não estava entre os mortos, que o Senhor estava vivo. E o Senhor disse para ela: vai, fala para o meu discípulo, que eu vivo e eles viverei, e eu encontrarei com eles. Oh Deus maravilhoso! Por que procurar Jesus na denominação? Ali é túmulo. Denominação é anjo caído, disse o William Branham. Não as pessoas que estão lá. Nós não estamos falando das pessoas. Nós estamos falando do sistema. Nós estamos combatendo o sistema, a doutrina, o ensinamento errado. Não as pessoas. O senhor tem muitas pessoas boas na denominação, tem até salvo lá. Mas nós estamos combatendo não o fumante, nós estamos combatendo o cigarro. Nós não estamos combatendo o beberrão, nós estamos combatendo a bebida. Então, Senhor, ajuda nós e firme nesses combates, combatendo, Senhor Deus, essas perversões, para que teus filhos sejam livres e venham para teus braços, que é o melhor lugar de ficar, é nos teus braços. Porque aí tem caloria, aí tem segurança. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego cada ouvinte nas tuas mãos, que o Senhor encha cada um do Espírito Santo, cura o olho do morrido, e esse irmão que está desviando, que a irmã disse que tem um filho desviando, encontra com ele como encontrasse com Saulo de Tarso, e traga ele de volta. Como foi buscar Elia lá na gruta, vai buscar ele também nas grutas do mundo e traga para o altar, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.